Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo. E é por causa do lema da família Snow e por sua postura desde jovem que, para mim, ele é capricorniano raiz. E vamos tentar ver sem juízo de valor, ninguém nasce sendo um déspota sem coração, que eu nem acho que é o caso dele, e ambição não é traço de caráter do duvidoso. Mas o que você faz para alcançar o que você quer, sim. E talvez esse podcast seja o meia-culpa para esse personagem, e sim, teremos spoiler. Um minutinho para vocês desistirem de ouvir esse podcast. Aí 1 minuto demora muito, vamos lá. Jogos Vorazes nunca chamou minha atenção por ele só. Achava que era só uma aventura juvenil sem profundidade. Assisti por causa de uma imposição de uma amiga. Valeu, Bob. Te amo. E nisso eles se tornaram um dos meus filmes favoritos, que já até serviram de base para a formulação de trabalho e aula, mas nunca tinha lido os livros. Eu só li o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes por não ter gostado muito do filme. Tinham coisas que não faziam muito sentido. E passei a gostar menos ainda quando li o livro. Porque eu acho que o roteiro foi mal feito, mas é minha opinião de estudante de cinema, tá? Porém, eu recomendo os dois. Recomendo os 4. Vejam os filmes, leiam os livros, e é sobre isso. O livro A Cantiga dos Pássaros tem mais de 500 páginas que seriam impossíveis de serem reduzidas num filme de quase 3 horas, por causa de todo o seu teor psicológico. E eu não entendo por que não terem sido divididos em 2 filmes, como, por exemplo, em Jogos Vorazes, A Esperança, de 417 páginas, que foram 2 filmes, de mais de 2 horas cada um. Principalmente porque a própria estrutura do livro, Cantiga, tem uma quebra de narrativa que poderia ser perfeitamente usada, como leitura proibida por ser antifamília, por seu conteúdo herético ou qualquer besteira que a extrema-direita inventa por não entender de alegorias e ter dificuldade em pensamento abstrato. Algo que, em minha opinião, tem relação com a falta de filosofia nas escolas e que, entre outras, né, gente? Vamos combinar. A gente não tem uma educação que preza a pedagogia da autonomia, né? Vamos combinar. É isso. Ou então a necessidade de não se justificar os atos cometidos por um Snow, anos mais tarde, e com isso humanizar um vilão. Afinal, não é só a extrema-direita que tem dificuldade de pensamento abstrato e é bem mais fácil para todo mundo quando a vida é só 880. Bem ou mal, branco, preto, esquerda, direita, né? Certo ou errado? E não o que está entre esses 2 números. A necessidade de humanizar um vilão é para entendermos que vilões também são humanos, assim como cada um de nós, e não para inocentá-los, e está diretamente ligado à nossa vontade de criar culpados para tudo. Culpados que nunca é a gente. Afinal, o inferno são os outros. Snow é apresentado como um jovem promissor de 18 anos, responsável, ambicioso, conformista, estável, disciplinado, sério. Todas as qualidades que encontramos em um capricorniano, ou quem tem Capricórnio muito forte no mapa. Ele é muito preocupado com o próprio futuro e em recuperar a glória da família Snow, perdida durante a Guerra de Panem. Órfão desde os 5 anos, criado por Lady Vó, extremamente patriota, a Lady Vó, tá, gente? Extremamente patriota, que com certeza teria feito acampamento na frente dos quartéis, e a sua prima, Tigris, um pouco mais velha do que o próprio Coriolanus, ou Curió, como sua prima o chamava, e que, na minha opinião, tem grande chance de ser de Libra, com ascendente em Libra até, principalmente porque eu vi muito do meu próprio filho nesse personagem. Sempre atrás de harmonia nas relações, grandes reflexões, uma ótima conselheira, ponderada e um senso estético incrível. Eu, particularmente, não vejo librianos como pessoas indecisas, ou que ficam em cima do muro. Mas pode ser o fato de meu libriano preferido, aquele que eu pari, ter sido criado por uma aquariana na casa 6 e com ascendente em Virgem, que no caso sou eu mesmo. A casa natural de Capricórnio é a casa 10, uma casa que fala de trabalho, carreira, profissão, rumo de vida, imagem pública, reputação, atitude perante autoridades, e a parte que quase ninguém comenta fala da nossa experiência com a mãe, mesmo que sejamos órfãos.
A lembrança da mãe no imaginário de Corió é muito forte, mas ele perdeu a mãe cedo e sua referência feminina passa a ser Lady Vó e sua prima, que funciona para ele como um grilo falante, mas que não pode fornecer muito mais do que ela mesma recebeu, até mesmo porque é um pouco mais velha do que o próprio Corió e igualmente órfã. Ele tem uma boa relação com a figura feminina, até um certo ponto, o que sugere, na minha opinião, uma casa 10 em Libra, ou até mesmo um Sol em Capricórnio na casa natural de Libra, a casa 7, que é uma casa sobre relacionamentos individuais, parcerias, casamentos, dar e receber, amor, e também nossos inimigos conhecidos e adversários. Mas eu aposto no Sol em Capricórnio na casa 1, que é a casa da abordagem pessoal, a aparência, primeiras impressões que você causa. E também a abordagem do que é novo. Outro aspecto que me chamou a atenção é a sua incapacidade de sentimentos duradouros e de lealdade não dividida, o que me sugere uma lua em Gêmeos, que fornece a percepção de uma mente pensante, rápida, porém superficial nos aprofundamentos das questões. Outro ponto desse posicionamento, quando encontrado no mapa de um homem, é se sentir atraído por uma parceira intelectual que consiga se encaixar em qualquer papel social, o que explica sua admiração por Lucy Gray, que é sem dúvida pisciana, mas na casa 10, bem aterrada e até diria com ascendente Capricórnio ou Lua, mas eu apostaria numa Lua em Aquário, talvez, né, puxando a sardinha para o meu clã. Liberdade, amor pelos seus, lealdade ao bando e a necessidade de confiar para amar. E é óbvio, o jeitinho excêntrico. Lucy Gray tem o conhecimento das regras sociais. Ela teve que aprender para sobreviver, pois é isso que ela é, uma sobrevivente. Mas quando se sobrevive, você não vive a sua essência. Você vive a possibilidade de poder ser algo mediante ao que lhe é oferecido. E é seu espírito artístico que lhe permite sublimar as diversidades. Então, quando alguém lhe perguntar para que serve um artista, pense na pisciana Lucy Gray e diga que é para vencer os jogos vorazes da vida, aqui fora. E talvez, depois disso, paremos de questionar a necessidade de leis de fomentos culturais. A arte é o que permite a possibilidade de viver. Lucy Gray é artista, extremamente posturada, com presença, muita presença, aliás, e é quem ensina Snow a tomar o controle da situação. O que chama a atenção de Snow é justamente a forma como Lucy Gray reage ao ter seu nome chamado na colheita e o fato de nunca se mostrar vulnerável. Lucy não é um tipo de pessoa que sangra em tanque de tubarões. Ela sublima tudo, de forma controlada e focada. Não sei se o faz por saber onde ela quer chegar, afinal, onde uma pessoa nascida em um dos distritos mais pobres pode chegar. Não existe mobilidade social, não existe linha de chegada, só existe a possibilidade de sobrevivência. E Lucy Gray determina que será da melhor forma possível. E sim, que bacana que, só tendo limões sendo oferecidos a ela e seu bando, limonadas foram possíveis. Palmas para eles e para todos que conseguem superar suas mazelas com poesia. Mas não é isso que deveria ser colocado em pauta, mas o porquê de só ter limões na vida de tantas Lucy Grays por aí. Quantos talentos são desperdiçados por uma lógica meritocrática que só serve para loucos pervertidos como a doutora Gaal provarem seus pontos de vista. Mas dela e do seu ponto de vista, falamos mais à frente. As interações com Lucy Gray, mesmo em pouco tempo, são cruciais para a formação da personalidade do futuro presidente Panem, principalmente no que tange a postura adotada diante das constantes afrontas de Katniss, que nunca me pareceram serem vistas como de respeito. Eu diria até que o velho Snow gostava da retórica de Katniss, e talvez por isso que eu não o veja como um simples ditador, mas um estadista tirano, um eufemismo necessário para traçar uma linha de diferenciação tênue e frágil. O velho Snow transforma os jogos num grande e lucrativo evento. É ele que implementa as vilas dos vencedores, pois essas vilas têm dupla função, a de controle e vigilância, e disponibiliza os telões nos distritos, pois se é para aumentar a audiência que seja obrigatória e com acessibilidade. Um visionário do mal.
caridoso só ao ponto que isso não interfere no seu próprio bem-estar. Com certeza, você deve conhecer um monte de gente que ama dar cesta básica no fim do ano para pobre, mas acha um absurdo taxação de grandes fortunas, direitos trabalhistas e políticas públicas de redistribuição de renda, que acha um absurdo o belíssimo trabalho do padre Lancelotti, que não sabe nada do MST e achou um absurdo o Wagner Moura comendo camarão e acha que Bolsa Família estimula as pessoas a não trabalharem. E com certeza essas pessoas são boas pessoas, na sua opinião. Pô, vai acreditando, cara. Então, a lógica é simples. Se você consegue humanizar essas pessoas, você também consegue olhar para Coriolano Snow e não julgá-lo, pois com certeza você deve lidar com vários por aí e, graças a Deus, com menos poder. O grande mal-estar que Katniss causa nele não é só por ela ser do Distrito 12 e lembrar a Lucy. E não nego sua importância no enredo de vida de Snow. A sua contribuição para que o Snow novo se transformasse num velho Snow. Lucy sempre será a ponta solta na vida de Snow. O Saturno na quarta casa como inibição interior. O 8 de espadas lhe lembrando dos seus medos emocionais e incapacidade de se entregar. O eterno si. Mas a grande questão da Katniss, na minha opinião, é por ela sempre lembrar o Snow do seu amigo, o Sejanus, que com certeza deve ser aquariano, mas mal aspectado, que seria pessoalista e estaria bebendo Heineken na São Salvador, fazendo cosplay de pobre, sendo herdeiro, condição que permite ser revolucionário, pois mesmo que ele tenha sido originalmente do Distrito 2, sua família enriqueceu durante a guerra por seu pai ser comerciante de armas, o que dá a entender que nunca tenha sido realmente pobre, só que ascendeu socialmente, mas não no status. Ele beberia na São Salva, mas sua família moraria na Barra da Tijuca. O próprio Coriolanus fala isso, que Sejanus não pensa sobre as suas atitudes por saber que seu pai arcará financeiramente com as consequências. E ele arcou, até não poder mais arcar e Sejanus morrer acusado de traição. A cena do filme tende muito mais a culpabilizar o Coriolanus do que a descrita no livro, que não deixa muito a entender se é não intencional, dando mole de não medir o peso de sua atitude, que teve como consequência a execução do seu único, porém chato amigo. Ou seria chato, porém único amigo. Ai, gente, não sei qual é a melhor ordem. Gente, eu sou aquariana, mas acho o Sejanus chatíssimo. Vai fazer revolução passando fome, vai. E é isso. Na minha opinião, o que desperta o interesse do velho Snow e Katniss é a genuína capacidade de abnegação dela, aquela que nasce do amor e não da culpa, que é como eu leio as atitudes de Sejanus, que quer que as coisas sejam diferentes e ok, legal, magnífico, mas não é prático. Deve ser um aquariano com lua em câncer, e isso é extremamente irritante. Revolução é uma questão de organização, não por eu amar burocracia, mas que uma revolução organizada é bem mais letal. Se Sejanus é o lado negativo da carta do enforcado, e juro que não é uma piada de mau gosto, Katniss é o lado positivo, o próprio mito de Prometeu, que sabe que vai se dar muito mal e aceita isso. E é por isso que lá no último filme, e eu estou falando muito do filme porque eu não li ainda os livros, ela tem a reação que é totalmente condizente ao perfil do personagem. Ela só queria livrar a cara da irmã mais nova e não uma revolução. E isso não é medíocre, como algumas pessoas podem achar. Isso é ser coerente com o que se quer e o que se é. E é algo que eu respeito e admiro muito na Katniss. É a sua coragem de não agradar os outros. Sim, concordo. Ela é uma líder. Mas ela é uma líder disruptiva de si mesma. E com certeza deve ter ouvido Chico Sainz. Tá, mas aí você deve me perguntar, por que uma revolucionária genuína chama a atenção do velho Snow? Porque ele sabe as consequências da guerra. Ele as viveu e não só ouviu falar. No livro, acredito eu, ele diz que se não tivesse sido forçado a ter uma dieta reduzida, talvez tivesse crescido mais e que mesmo passando necessidade, isso não foi obstáculo grande o suficiente para não se desenvolver cognitivamente, já que é um dos melhores alunos.
Ele não flerta amigavelmente com os jogos desde o início e tem desconforto com a imagem da doutora Volumia Gaal, eu acho que é assim que fala, a responsável pelos jogos. Essa relação é muito mais política e diplomática do que qualquer outra coisa. E astutamente, doutora Gaal, que é sagitariana e seria o mago de cabeça para baixo, mesmo que eu não interprete cartas dessa forma, consegue perceber o quão promissor o jovem Snow é e manipula os acontecimentos. O próprio Snow jovem a reconhece como sua nêmesis. Não existe aderência entre eles. A doutora Gaal é a personificação do capitalismo, criando medos e urgências que não existem, criando inimigos que nunca foram ou serão verdadeiros, manipulando pequenas guerras que não são só para punir os distritos, são parte da guerra eterna. Cada edição é uma batalha própria, uma que podemos segurar na palma da mão em vez de travar uma guerra real que poderia sair do nosso controle. Essa é uma frase dita pelo próprio Snow. Doutora Gaal manipula todos os acontecimentos até Corior deixar de existir e só sobrar o Snow. Pena que isso não foi transposto para o filme. Mas também, vamos lá, né? Se fosse transposto, será que a gente conseguiria se ver no Corior? Se ver na sua ambição de querer dar certo? Ou seríamos pegos pelo complexo de Highbottom, que sem dúvida é de câncer? Imagina você sentir tanta mágoa de alguém que você desconta no filho dele. A gente precisa entender que o jovem Snow ainda não é o presidente Snow. Ele vai se tornar. Ele é um jovem promissor, sem repertório emocional, com uma grande missão, passando necessidade, com um senso de responsabilidade com seu nome e perseguido pelas atitudes do seu finado pai. Eu não consigo entender que o reitor Highbottom pode ter sua mágoa. Ele se sente traído pelo melhor amigo, pai do Snow. Mas a lógica de que seu filho seguirá pelo mesmo caminho é tão biologicista que beira as conclusões de Minority Report, onde você não é punido pelo que se é, e sim pela sua origem, e por crimes que ainda vão acontecer. Se é que vão acontecer. Me lembra muitas previsões dos oráculos, como o oráculo de Delfos, onde existe uma previsão. E tudo que se faz para evitar que essa previsão se cumpra, coaduna para que ela se realize. Só ler qualquer conto mitológico. Olha aí Édipo passando, acenando e sorrindo. Highbottom tem sua parcela de participação na formação do velho Snow, e é a de tirar conclusões precipitadas, ter um julgamento pré-concebido por suas mágoas e mente culpada. Ele pelo menos tem uma mente para culpar. Mas qual é a desculpa de tantos companheiros de profissão que usam como justificativa a negação de direitos de uma criança à profissão ilícita dos seus pais? Para quem não sabe, eu faço pedagogia, tá, gente? Não sou só uma jovem senhora mística, mas ser uma jovem senhora mística ajuda a pagar as contas. E sim, já ouvi muitos companheiros de profissão defendendo coisas como essas. O jovem Corior se dedica em sair vencedor da disputa dos mentores, pois é a sua grande chance. É a única oportunidade que teria de ir para a faculdade, pois não teria dinheiro para pagar os estudos. Tá, me diz aí, o que você faria na situação dele? Em que se difere os dois jovens fazendo o que podem com o que lhe é ofertado, sofrendo as consequências de uma guerra não começada por eles, mas para manter um sistema falido, assim como o próprio capitalismo, que falhou, falha e falhará. A diferença é que um pode ser absorvido, pois isso é lucrativo, mas para ele ser absorvido, o sistema de crenças criadas precisa ser confirmado, e é isso que a doutora Gaal faz. Essa sim, a grande responsável pelos acontecimentos futuros. Ela esculpe o jovem Snow da forma que quer, sem que ninguém a impeça. E mesmo Highbottom, que está mais preocupado em lamber as próprias feridas do que realmente fazer algo. E ela o faz, pois precisa preservar o seu legado. Legado não é só coisa boa. Vocês que botam aí um peso positivo numa palavra que é só uma palavra e é totalmente neutra. Inclusive, esse recorte
faz a gente pensar por que o Snow pode ser absorvido e Lucy não. Vocês têm alguma sugestão? O jovem Curió pode ser visto como uma vítima. Podem me cancelar. Assim como Sejanos, Lucy Gray ou qualquer outro tributo ou jovem da capital. E ele o é, até tomar a decisão de não ser mais, decidindo pelo mais fácil, talvez, ou simplesmente aceitando o que lhe é oferecido, aderindo ao opressor e se tornando o melhor de todos, realizando o sonho de Lady Avó de ser presidente de Panem. Quantos de nós reproduzem uma lógica por ser mais confortável, sem questionar a ordem das coisas, achando que tudo é natural, pois sempre foi assim. Um sempre que não se confirma na história. E se Doutora Gao é a nêmesis sedutora que copita o jovem Snow, não é ele que ocupa o lugar de nêmesis de Katniss, e sim Alma Cohen. Mas talvez vocês não estejam preparados para essa conversa. Katniss é a redenção do jovem Snow, a esperança que ele não teve coragem para seguir sem duvidar, como Orfeu ao sair do inferno, que olhando para trás perde o amor de sua vida, deixando a cicatriz feita por uma cobra não venenosa, mas que mesmo assim o faz delirar e que sempre o lembrará de ser mais cuidadoso. Um cuidado que o Snow velho transforma em medo, pois ele sabe que são as coisas que nós mais amamos que nos destroem. Mas Katniss é quem tem raízes capazes de nutrir, assim como a flor que lhe empresta o nome. Se Snow lutava para retornar à glória da casa Snow, Katniss lutava pelas pessoas de sua casa. Pois é isso que dá sentido a uma casa, as pessoas. E, sinceramente, é por elas que lutamos. Será? E você? Você saberia dizer pelo que você luta?